Técnico Abel encerra praticamente preparativos para a estreia de domingo do Carioca contra o Bangu. Time vai ter a novidade de Germán Cano, que vive expectativa pela estreia diante da torcida cruzmaltina. Você vai ter detalhes do Bangu, adversário do Vasco. Vamos falar da Copinha. Amanhã tem decisão Vasco e Grêmio. E também de todo esse imbróglio envolvendo questão financeira no clube. E as possibilidades da vinda de Dedé e da renovação de Fred Guarim. Novelas com a chancela cruzmaltina. Essas e outras informações você vai ter já já, aqui no AV News, que entra no ar em 10 segundinhos. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Um recado a você que quer acompanhar domingo o jogo Vasco da Gama e Bangu. Você pode ter o acompanhamento direto pelo aplicativo da OneFootball. A OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. E ele é muito fácil. Você tem aqui na descrição desse vídeo o link. Você entra lá, faz o seu cadastro, baixa para o seu celular. É completamente grátis. E você vai poder acompanhar o jogo. Você vai ter a transmissão ali online, na hora, as informações da partida. É realmente uma grande oportunidade. Ainda mais para você que não vai estar no jogo. Mas para você que vai estar no jogo, que quer ter detalhes, informações, de repente da partida depois, a entrevista coletiva, as notícias, baixe o aplicativo da OneFootball, porque vale a pena. O aplicativo que informa tudo o que você quer saber sobre a sua paixão maior, o futebol e principalmente o Vasco da Gama. A OneFootball patrocina o canal Atenção Vascaínos. Bom, dado o recado da OneFootball, vamos falar sobre futebol. Temos muitos assuntos nesse AV News que envolvem questões políticas, financeiras e que estão atrapalhando o futebol do clube. Vamos falar também sobre as situações que envolvem Dedé, Fred Guarim, possibilidade de outros jogadores. Vamos falar de Copinha, porque a Copa São Paulo de Juniores tem a sua fase mais decisiva começando. Amanhã o Vasco enfrenta o Grêmio num grande jogo, a reedição da Copa RS, que o Vasco perdeu no final do ano passado. É hora da forra, hora do Vasco vencer e chegar na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Temos vários assuntos. Mas primeiro vamos falar do time principal do Vasco. O Vasco joga domingo contra o Bangu às 4 horas da tarde. Até o final desse vídeo, a gente não tinha nenhum tipo de informação sobre venda de ingressos. A princípio, não deve ser uma venda muito volumosa em função das dificuldades do torcedor de fazer a compra, mas para quem conseguiu, a gente espera que o torcedor vá a campo domingo e possa apoiar o time do Vasco. O técnico Abel fez um treinamento que no início liberou para a imprensa, mas depois treino fechadaço, sem acesso. Mas não deve fugir muito daquela equipe que a gente informou ontem. Anote aí: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Werley, Castan e Henrique. Bruno Gomes como primeiro volante, e Abel deu muita atenção no treinamento hoje ao Bruno Gomes. Raul sendo o segundo volante e Gabriel Peck um pouco mais avançado. Na frente, Marrone pela direita, Germán Cano, confirmada sua estreia como centroavante, e Thales Magno pelo lado esquerdo. Aliás, por falar em Germán Cano, ele hoje esteve na coletiva e ratificou a sua condição. Fez 41 gols, nada de ficar tungando os gols do gringo não. Como nós já informamos aqui, 41 gols na temporada. Germán Cano falou sobre a sua expectativa de poder fazer um bom jogo e principalmente de entrar em São Januário e quem sabe, no seu debut, como eles dizem em espanhol, na sua estreia, meter algum gol. Germán Cano fala sobre esse momento de estrear com a camisa do Vasco. As expectativas são muito grandes. Vengo a otro fútbol totalmente diferente a lo que era el colombiano. Obviamente que Brasil está en un escalón más arriba de lo que es Colombia, que es un fútbol mucho más dinámico, más rápido, y espero poder estar a la altura, espero poder hacer lo que hice en Colombia, poderlo hacer aquí, con la ayuda de todos mis compañeros, y las expectativas son muy grandes de este nuevo desafío que tenho aqui em Vasco e ojalá que lo pueda hacer de la mejor maneira. Para quem não entendeu, o gringo deixou bastante claro que é um orgulho, é muito bom vestir a camisa do Vasco, ele está numa expectativa muito grande e quer encontrar a torcida vascaína,
que ele também disse na coletiva que tem um carinho e um apreço muito grande, porque a torcida do Vasco sempre o tratou muito bem. Aliás, por falar em Germancano, não esqueça a nossa promoção. Continue mandando. Você manda nas redes sociais, marca o canal Atenção Vascaínos, diga de onde você é e mande uma frase. Uma frase que você quer que a torcida possa cantar nas arquibancadas para o gringo Germancano, e você pode ganhar a camisa número 14, assinada pelo Matador. O jogo de domingo é um jogo que as forças se encontram, forças que já protagonizaram grandes momentos na história do Campeonato Carioca. Vasco da Gama e Bangu. Em 1998, o Vasco foi campeão no seu centenário, 1-0 em Bangu, gol do Mauro Galvão. Em 1992, o Vasco foi campeão carioca, começando aí a trilha para o tricampeonato 93-94, vencendo o Bangu em São Januário. Tinho, o zagueiro, bateu a falta, o goleiro Wagner do Bangu soltou e Valdir fez o gol. Realmente momentos e momentos. No Campeonato Carioca do ano passado, também protagonizaram bons duelos. O Vasco perdeu em São Januário, 2-1. O gol da vitória do Bangu foi de Marco Júnior, que por conta dessa atuação acabou interessando o Vasco e foi jogar em São Januário. E Vasco e Bangu fizeram também semifinais. Jogos dificílimos, jogos complicados. Vamos primeiro falar sobre o Bangu. Estamos com Léo Pinheiro, que é repórter do site Fute Rio, que faz a cobertura de todos os clubes pequenos e médios do Rio de Janeiro com muita competência. Um grande abraço ao pessoal do Fute Rio, ao Cláudio Burger, ao Rogério, a rapaziada toda, muito obrigado. E o Léo nos traz informações sobre o Bangu, que aliás não tem time definido porque o técnico Eduardo Alex está fechando treinamentos há mais de um mês. Sei lá o que ele tá armando pra cima do Vasco no domingo. Léo Pinheiro fala sobre o Bangu. Fala, galera do Atenção Vascaínos, aqui quem fala é Léo Pinheiro, repórter do site futerio.net, participo da cobertura do Bangu já há alguns anos e para essa temporada o clube vive um momento especial, já que vai voltar depois de praticamente uma década a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil na mesma temporada. O Campeonato Carioca do ano passado serve como parâmetro. Foi por conta dessa campanha que o time tem esse calendário completo em 2020. Por isso, manutenção do elenco é a aposta da diretoria. Infelizmente, o Bangu perdeu os principais jogadores do ano passado e não teve reposição à altura. Estou falando do goleiro Jefferson Paulino, que foi para o Guarani, o lateral direito João Lucas, que hoje defende o Flamengo, o próprio Marco Júnior, volante, que está no Vasco da Gama, e o atacante Anderson Lessa, vice-artilheiro da competição do ano passado, com 7 gols. O técnico para esse ano é o Eduardo Alex, ex-jogador do clube e que nos últimos 2 anos estava no Boa Vista. Foi inclusive vice-campeão no primeiro turno do Campeonato Carioca na temporada de 2018. As equipes dele tendem a ser um pouco mais reativas e comprometidas taticamente. Por conta dessas apostas um pouco mais tímidas no mercado, apesar do Bangu ter feito 20 contratações para esse ano, todos jogadores que buscam espaço no cenário nacional, vindos de fora do Rio de Janeiro em sua maioria, a tendência é de um time mais aguerrido, defensivo e com uma proposta reativa para tentar fazer frente com o Vasco da Gama. Pela pré-temporada ter sido iniciada no mês de novembro, eu acredito que o Bangu vai apostar no jogo um pouco mais físico e também apostar justamente nesse condicionamento melhor em relação ao Vasco da Gama. Para esse ano, na disputa do Campeonato Carioca, um time mais aguerrido, tendo como base o último ano sem os principais jogadores, quem sabe o principal deles, que é justamente o Marco Júnior, que hoje está no Vasco da Gama. Para a temporada, o Bangu tende a contratar mais, mas somente para a Série D. No Campeonato Carioca, a aposta é essa, um time reativo, um pouco mais comprometido taticamente e, para esse confronto contra o Vasco da Gama, uma proposta de jogo mais forte para aproveitar essa pré-temporada mais longa em relação ao adversário da partida de amanhã em São Januário. Certo? O Vasco também já anunciou a venda de ingressos para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Você pode entrar no site do clube, você vai ver ali o dispositivo para compra. Você já tem como sócio a condição de comprar através do sociogigante.com o ingresso para o jogo e a partir de segunda-feira, seja no clube, seja no Maracanã, seja nas lojas Gigante da Colina, você tem condição de comprar o seu ingresso. Setor Sul vai ser o do Vasco. É importante que o torcedor do Vasco vá ao Maracanã. Até por conta de toda essa briga aí do nosso rival com a emissora que detém os direitos de transmissão, o jogo não vai passar para o Rio de Janeiro. Portanto, torcedor vascaíno, temos que ir ao Maracanã apoiar esse grupo, esse jovem time do Vasco para essa partida importante. E uma outra informação também referente ao Campeonato Carioca, o Vasco confirmou para sábado que vem, dia 25, às 19 horas, por opção do Boa Vista, Vasco e Boa Vista em Cariacica. 7 da noite, o jogo vai acontecer no Espírito Santo. Alô, galera de Cariacica que sempre apoia o Vasco. Vasco e Boa Vista, sábado que vem, dia 25, 7 da noite,
aí no Espírito Santo. Eu vou deixar os assuntos ligados às questões financeiras e às possíveis contratações, renovações, mais para o final desse boletim, porque eu quero prestigiar a Copa São Paulo de Juniores. O Vasco joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Grêmio, uma partida importante pelas quartas de final da Copa São Paulo. É bom lembrar que o Vasco é o atual vice-campeão da Copa São Paulo, perdeu ano passado para o São Paulo a final nos pênaltis no Pacaembu, perdia por 2-0, empatou 2-2 numa grande reação, atuação fantástica de Lucas Santos, Thiago Reis, e o Vasco perdeu por detalhes nos pênaltis. Mas olha, o Vasco vem fazendo um grande trabalho, parabéns ao Carlos Brasil, que é o coordenador da base, porque o Vasco vem fazendo uma nova campanha boa numa categoria que é uma categoria importante para fomentar jogadores, alimentar os atletas para chegar ao profissional. O Vasco vai ter as voltas dos zagueiros Vitor e principalmente do Miranda e também do atacante João Pedro. João Pedro foi expulso no penúltimo jogo, não pôde jogar contra o Goiás. São reforços. E olha que o Vasco vem também revelando jogadores alternativos no banco, Arthur e Luan. Luan já fez gol contra a equipe do Itapirense, fez agora gol também contra o Goiás, um gol importante, o da virada, e o Arthur fez o 4º gol, criando aí alternativas. Caio Lopes foi o grande nome na partida contra o Goiás, e eu tenho informações que o técnico Abel está gostando da atuação do Caio Lopes, ele pode subir naquela barca que o Abel disse que já vai colocar no time profissional. Miranda é certo, Juninho volante, Vinícius, esses 4 têm boas oportunidades de estarem realmente entre os profissionais assim que terminar. Tomara que depois do dia 25, na final da Copa São Paulo, o Vasco ganhando, aí sim, os jogadores vão seguir para se incorporarem ao elenco profissional. O time para amanhã, o técnico Alexandre Gracelli ainda não definiu, mas não deve fugir muito disso aqui. Fintelman, goleiro, Natan, excelente Natan, lateral direito. Na zaga, Menezes ou Vitor para jogar ao lado de Miranda e Riquelme, também outro excelente jogador na lateral esquerda. O Everton, primeiro volante, Juninho, excelente Juninho, e Caio Lopes na frente, Vinícius, MT e João Pedro. Aliás, João Pedro pela direita, MT centralizado e o Vinícius pelo lado esquerdo. Vamos prestigiar o Vasco amanhã, transmissão pelo Sport TV a partir das 4 da tarde. É um jogo decisivo, Vasco e Grêmio fizeram a final da Copa RS, o Vasco perdeu por detalhes um jogo acontecido em Porto Alegre, agora não, é campo neutro. Vasco hoje viajou, mudou de sede e a gente tem uma expectativa muito grande que esse time possa chegar a mais uma decisão de Copa São Paulo. Talento temos e com certeza precisamos torcer porque essa garotada vai salvar o Vasco nesse momento, vai ajudar o clube nessa tentativa de melhorar financeiramente e também ter um bom time, tecnicamente falando, para a temporada 2020 no profissional. Boa sorte, molecada da colina, crias do Vasco! Vamos então falar sobre essa questão política financeira que vem atrapalhando muito o Vasco. Mais uma semana que se passou, funcionários não receberam, atletas também não receberam, mas a gente está sempre correndo atrás, buscando informações. Realmente há uma perspectiva, volto a dizer, a gente aqui não vai ficar mais estipulando data, mesmo que tenhamos a informação, porque os funcionários ficam ávidos, obviamente muito ávidos, por saber que dia a grana vai sair. Mas olha, não deve estar muito distante não, pelo menos o clube está numa tentativa até desesperadora de conseguir recursos. Como disse o presidente Alexandre Campelo, o pessoal do financeiro que se manteve, porque tanto o João Marcos como o Adriano estão saindo, o João já saiu, o Adriano vai sair em breve do clube. Todas essas situações financeiras estão engatilhadas para que o Vasco possa em breve fazer esse pagamento. Uma informação extraoficial, talvez na semana que vem possa acontecer isso, mas o dinheiro que viria do BMG não virá da totalidade. Informação que eu tive, confirmada, e aqui a gente está para dar a notícia certa. A gente tinha uma informação de que o dinheiro viria de um empréstimo. Mas o que eu realmente hoje quase confirmei, mas vou dizer que confirmei, é de que na verdade é sim um adiantamento do Banco BMG em função de uma renovação de contrato. O que está pegando é que o Banco BMG faz muitas exigências para liberar 3 anos de antecipação de contrato, o que daria em torno de 18 milhões, que a princípio 1 ano está garantido. Só que 1 ano, caros amigos cruzmaltinos ligados aqui no canal Atenção Vascaíno, 6 milhões, não paga nada, paga muito pouco. O Vasco precisa de muito mais. Está buscando outros recursos, tentar convencer o BMG a antecipar mais, mas também existe a possibilidade da antecipação de pagamento da Avan e também outros recursos que o Vasco vai correr atrás. Pode ser que consiga outras maneiras, a gente não sabe como. Só que esta questão que envolve
política dentro do Vasco está trazendo muitas versões, porque na verdade ontem o grupo Desenvolve Vasco, que tem o cabeça o Adriano Mendes, publicou uma nota oficial dizendo que realmente estava saindo da gestão. A parte financeira do Vasco está saindo da gestão Alexandre Campelo. E que isso torna, de alguma forma, a tarefa ainda mais árdua por parte dessa gestão. Não temos nenhuma informação por parte do clube se alguém vai entrar no lugar do João Marcos, que era o vice-presidente de finanças, se isso pode atrapalhar algumas negociações, como por exemplo essa do BMG. Certo é o seguinte: Pedro Seixas, que é um dos homens fortes também desse grupo político de Adriano Mendes, confirmou ontem, me disse ontem, que não vai sair. Ele permanece dentro do Vasco para cuidar do assunto do CT. É uma situação difícil, é um momento complicado, mas o Pedro Seixas deixou bem claro mais uma vez que não vai sair. É uma opção dele, não é uma opção política, é uma opção acima de tudo técnica. Ele já inclusive reiterou isso numa entrevista dada ao companheiro Bruno Marinho do jornal o Globo. Então nesse momento a situação é essa. Esse grupo saiu do Vasco, está saindo do Vasco, não a sua totalidade. Se vai inviabilizar a questão financeira, não se sabe. Mas que hoje há uma preocupação muito grande da direção do clube de poder conseguir recursos independente da ajuda desse grupo, que é um grupo competente dentro do clube, mas é um grupo que para muitos está saindo no momento em que não deveria sair, estrategicamente talvez pensando em política. Pelo Pedro Seixas não, é parte técnica, mas pelos demais talvez sim uma opção política. Mandei hoje mensagem para o João Marcos, mandei mensagem para o Adriano, nenhum dos dois me deu um retorno. O canal Atenção Vascaínos está aberto para que vocês possam esclarecer. Saída política? Saída financeira, saída estratégica, saída técnica, por que saíram? Hoje também foi publicada uma nota de um grupo político do Vasco, Guardiões da Colina, deixando bastante claro e fazendo muitos questionamentos. Dentre eles, um questionamento que ficou no ar a respeito do dinheiro do Profut, que a princípio o Adriano Mendes, por isso mandei essa mensagem para ele, teria declarado em algum momento, não consegui saber onde e quando foi feita esta declaração, em algum momento ele teria declarado que esse dinheiro sim foi colocado para pagar o Profut e 10 meses depois descobriu-se que esse dinheiro não foi usado para pagar o Profut. Particularmente acho isso muito sério, muito grave e o clube deveria se manifestar, inclusive o próprio Adriano, e reitero aqui, o canal Atenção Vascaínos está aberto como um canal apolítico para que você possa, de alguma maneira, ou seu grupo, poder se defender, porque isto é uma acusação muito séria. Porque se houve isso realmente, o Vasco não poderia ficar 10 meses sem pagar o Profut. Até porque isso estourou no final do ano e está estourando. Por isso estamos dando essa notícia. Porque não gostamos de falar de política, mas a partir do momento em que ela atrapalha o andamento do clube, o andamento do futebol, porque jogadores e funcionários não receberam, a gente quer saber o que rolou? O que está acontecendo nessa história? E quer um desdobramento em relação a isso? Eu hoje falei com o Felipe Ferreira. Felipe Ferreira continua na expectativa, porque o Vasco não consegue se acertar com a Ferroviária. O caso já é mais uma novela, uma minissérie, digamos assim. Em relação a Dedé, hoje eu obtive uma informação de que o RB Bragantino, clube patrocinado hoje pela marca Red Bull, estaria interessado em entrar no negócio para ter Dedé. Falei com o Juliano Aranda, que é o Magrão, que é um dos empresários do jogador Dedé. Ele me garantiu que não foi procurado por ninguém. Entrei em contato com o Ocimar Bolicenho, o diretor executivo do Cruzeiro. Não consegui nenhuma informação. Mas com o Cruzeiro, a princípio, tá tudo ok. O Cruzeiro já liberou o Dedé para ver uma perspectiva de negócio. Mas hoje só tem o Vasco realmente a possibilidade de 2 negócios no exterior. Mas quem me deu essa informação do RB Bragantino merece todo o crédito. Vou ficar atento, porque de repente os caras estão com grana, contrataram há pouco o Arthur, ex-atacante do Palmeiras, que estava no Bahia, por uma grana violenta, a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada. Os caras estão vindo forte para o ano de 2020 e a expectativa agora é por isso. De repente o Vasco vai ter essa concorrência. Mas o caso do Dedé está parado, pelo menos em relação ao Vasco. Sobre Fred Guarim, conversei muito hoje com Marcelo Ferreira. Aliás, Marcelo Ferreira já virou amigo, de tanto que a gente se fala. O empresário do jogador viu a entrevista ontem do presidente Alexandre Campelo e lembrou sim que no início, quando o Guarim estava no Vasco, chegando ao Vasco, já encantando nos treinamentos e também encantando já nos primeiros jogos, o Vasco chegou a fazer uma sondagem de uma possibilidade de uma nova proposta para manutenção para o ano de 2020. Por isso ele disse que em 2020 o Vasco não fez nenhuma proposta. Mas eu posso adiantar a vocês o seguinte:
Guarim tem enorme vontade de ficar no Vasco, já recebeu outras propostas. E apesar de Marcelo Ferreira não ter me confirmado, tive a informação hoje. Vanderlei Luxemburgo ligou direto para Fred Guarim. O Palmeiras já está pensando em sim contratar o gringo ou fazer uma proposta. Por quê? Está adaptando a zaga o Felipe Melo e tem ali a possibilidade de vender o Ramires. Pintou essa chance. E aí o Guarim seria o jogador ideal. Mas me lembrou Marcelo Ferreira um fato que me traz um certo otimismo. Disse ele, em 2012, Guarim tinha a possibilidade de ficar na Inter de Milão por 1 milhão de euros por ano. E a Juventus fez uma proposta de 12 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto. E Guarim ficou na Inter, porque é um jogador que tem muito dessa coisa de estar no clube onde ele é bem tratado. E ele tem esse enorme carinho pelo Vasco. Mas é claro, gente, que carinho não paga conta. Carinho é algo importante, mas ele precisa ter sim um plano de carreira, mais do que dinheiro. O Vasco fazendo uma proposta, o que eu acredito que se não foi feito hoje, vai ser feito até a próxima semana, início da próxima semana. Dificilmente o Guarim vai dizer não, a não ser que seja uma coisa inferior àquilo que ele ganhava. O Vasco deve oferecer o mesmo que oferecia Guarim, mas com uma perspectiva, de repente de um contrato até de 2 anos, 1 ano mais 1 ano. Só que o Guarim sabe que ano que vem, provavelmente, a administração Alexandre Campelo não estará aí. E se isso acontecer, será que ele vai ficar para o ano que vem? Mas hoje a situação é essa. O jogador está afim, ele quer, está sendo sondado, está sendo procurado. E o Vasco está namorando, já começou o namoro oficialmente, para manter o gringo para a temporada de 2020. Mais uma vez eu digo o que eu falei há algum tempo atrás. Muita gente me criticou quando eu falei que se Guarim renovar, tem que ir ao aeroporto e aplaudi-lo. E não é porque ele é uma sumidade, mas pelo respeito que ele tem tido ao Vasco da Gama. O Vasco tem agora, se fizer uma proposta, respeito pelo jogador. E Guarim vai ter respeito se aceitá-la, se a proposta também não for muito ruim. Se for a mesma que o jogador recebeu aqui no Vasco, um pouquinho mais, uma certa valorização, com certeza Fred Guarim vai pensar 2 vezes. Vai lembrar lá de 2012 e vai realmente ver que aqui no Rio ele foi muito bem tratado. Está próximo da Colômbia, próximo dos seus negócios, próximo da sua família e com certeza isso pode pesar na hora decisiva. E aí, quem sabe, tomara, graças a Deus, a torcida do Vasco vai ter finalmente uma boa notícia. Para concluir, algumas informações, você está vendo aí fotos, novas fotos do Colégio Vasco da Gama, você deve se lembrar quando fomos fazer a matéria no final do ano, já realmente indo de vento em popa a obra. Hoje começou o piso do 2º andar a ser trazido para a conclusão da obra do 2º piso para o 1º piso. Final da obra a princípio dia 10 de fevereiro, mas no dia 30 de janeiro já deve estar funcionando. Colégio Vasco da Gama, parabéns ao Marcelo da Fatoria. Hoje aconteceu uma reunião na prefeitura do subsecretário de Habitação com o vereador Alexandre Esquerdo e com o VP de Obras do Vasco, Pedro Seixas. A discussão do aluguel social que será pago às famílias que serão realocadas. Todo mundo já cadastrado, absolutamente cadastrado. E um recado final ao presidente do Clube de Regatas do Flamengo, senhor Landim, que hoje declarou que o Flamengo é maior do que os outros 3 clubes, tem mais importância. Só um recado, presidente Landim. O Flamengo pode estar passando por um momento melhor, mas maior jamais será. Não se esqueça que sozinho o senhor não faz absolutamente nada. Acho que o senhor deveria pensar que quanto mais alto o morro, maior a queda. Preste atenção. O senhor deveria respeitar mais os outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Ok, turma? Um grande abraço. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Domingo é dia de Vasco. Tchau.